Alô, comunidade do ICL Notícias, dia 2 de maio de 2024. Falamos diretamente da nossa redação em São Paulo, atualizando, terminando de coletar as imagens que chegam do sul do Brasil. Boa noite para você que mora nesse país em que todas as atenções se voltam para o Rio Grande do Sul, talvez o maior desastre da história daquele estado, muitos desabrigados, especialmente no Vale do Rio Taquari. Mais de 30 metros já subiu o Rio Taquari e preocupação agora, eu vou conversar aqui com o nosso editor Rogério Jordão, preocupação também com a capital, né, Rogério? Exatamente, a Defesa Civil acabou de publicar no Twitter um alerta de inundação no Rio Guaíba, né, que pode atingir Porto Alegre, isso nas próximas horas possivelmente, então a gente está aqui de olho, o governador Leite vai daqui a pouquinho no Twitter também fazer uma entrada ao vivo para atualizar as informações. A situação é muito grave ali no Rio Grande do Sul, né? O Lula esteve lá com 6 ministros, né? 6 ministros, com comandantes militares. Vou mostrar tudo isso daqui a pouquinho, então, ao vivo. Isso aí. Muito bem, obrigado, Rogério. Nós vamos mostrar o Lula desembarcando lá no Rio Grande do Sul com vários ministros. Vamos falar também sobre um outro tema, o rescaldo do 1º de maio. Para muitos, um ato esvaziado com o presidente Lula em São Paulo, e ele falou sobre eleições, né? E depois teve que tirar o vídeo do ar. Vamos falar sobre isso também. A nossa equipe aqui acabando de separar as imagens, principalmente as imagens que chegam do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu sigo aqui para o estúdio com Gabi Varela e Chico Sá para a gente seguir com outros destaques. Mas agora vamos às manchetes do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Cenário de guerra no Rio Grande do Sul. Chuvas deixam mortos, desabrigados e um rastro de destruição. Lamentavelmente, a gente só não pode prometer recuperar a vida das pessoas porque não está no nosso alcance. Presidente Lula leva ministros e comandantes militares para o sul do país para coordenar operação de ajuda. Imagine se eu aciono uma aeronave para lá. Campanha fora de época. Ele está enfrentando. Justiça Eleitoral manda tirar das redes vídeos de apoio de Lula a Guilherme Boulos no 1º de maio em São Paulo. Votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Lavagem de roupa suja no tribunal. O depoimento à justiça da ex-mulher do chefão do PL, Valdemar Costa Neto. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, agora sim, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que nos acompanha nessa noite de quinta-feira. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Vocês repararam, gente, antes de entrar aqui na nossa escalada de notícias, que trilha sonora maravilhosa, nossa Bonito, nova. mudou a abertura ali, né, do começo do jornal. Exatamente, a trilha que foi a trilha sonora do Igor Santana, né? E a edição é do Gustavo Silva. Nossos queridos aqui da nossa equipe, ficou excelente. Excelente, coisa de quem sabe. Coisa fina, né, Chico? Pra gente começar essa nossa quinta-feira. É para quem pode. É para quem pode. Trilha sonora especial nova aqui, então, no nosso ICL Notícias, segunda edição. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o presidente Lula no Rio Grande do Sul para lidar com o estado de calamidade pública que foi decretada no estado. Lula também no 1º de maio e o depoimento da ex-mulher de Valdemar Costa Neto. Tudo isso a gente conversa com a nossa repórter em Brasília, nossa correspondente em Brasília, Heloísa Vilela. Também a gente vai falar sobre uma foto curiosa de Eduardo Bolsonaro, não é isso, Chico Sá? É uma foto que revela que essa historinha de bolsonarismo moderado é balela. Só se tiver nazismo moderado também. Deve ser nazismo moderado. É o que essa foto revela, aguardem. Muito bem, a gente vai falar sobre essa foto do filho de Jair Bolsonaro com uma extremista alemã, com
né? É uma neta, né, de um nazista. A gente vai explicar essa história daqui a pouco. Vamos conversar também com a deputada Maria do Rosário, que é do Rio Grande do Sul, para ela explicar a situação de momento para a gente. Toda a cúpula do governo federal está lá reunida, vários ministros ao lado do presidente Lula, acompanhando de perto toda essa tragédia no Rio Grande do Sul. Não é isso, Rodrigo? É isso, Gabi. Vamos começar por aí. Olha, o Rio Grande do Sul vive aquela que, para muitos, inclusive para o governador Eduardo Leite, pode ser a maior tragédia da história do estado. Para vocês terem uma ideia, nas últimas horas, das 10 cidades no mundo com maior índice de precipitação, ou seja, chuva, 8 estão no Rio Grande do Sul. De 10 no planeta Terra, 8 cidades que mais sofrem com as chuvas estão no Rio Grande do Sul. É uma concentração realmente impressionante. O Vale do Rio Taquari é o local onde se concentra a maior parte dos estragos. O Rio Taquari atingiu sua maior cheia, mais de 30 metros. A gente tem imagens e a gente não sabe onde começa o rio, onde tem a estrada. Aqui é um pedaço da estrada. Onde termina a estrada, onde começa o rio, virou tudo uma coisa só. Várias pontes tombaram na região do Vale do Rio Taquari. A gente tem também imagens, daqui a pouco vamos assistir algumas delas, pontes que são rompidas pela força da água. Então é um cenário realmente de muita destruição. Além desses dados que eu trouxe, né, nunca chegou a 30 metros o Rio Taquari na história. E esse índice pluviométrico também que chama a atenção mundialmente. Nós temos uma barragem que rompeu hoje à tarde na região de Bento Gonçalves. Ali é outro rio, já não é o Rio Taquari, é o Rio das Antas, mas também provocando muito estrago. Olha esta imagem, gente. É a estrada, né? Isso aqui é a mesma estrada. Olha o nível do rio normalmente. E depois o nível do rio como está hoje. Olha isso. Meu Deus. Isso é completamente assustador. E a gente tem outras imagens. Tem tentativa de resgate. Aqui são imagens aéreas, né? Da zona rural, ali próximo às estradas. Tem uma imagem aérea que me chamou muita atenção, uma tentativa de resgate por helicóptero. Eu não sei, a nossa equipe vai chegar lá, porque tem uma sequência aqui essa, olha, gente, o helicóptero vai pairando. Aqui, olha aqui, a gente observa 2 pessoas e um cachorro naquilo que seria o telhado de uma casa. Esse vídeo tem até o áudio, acho que seria bom se a gente conseguisse colocar o áudio. Olha isso, olha isso. Vamos colocar de novo aí, por favor, rodar com o áudio. Esse cachorro já é. Você observa que tem um cachorro ali, né? E 2 moradores. E ficam na torcida para olha isso, não dá tempo, o helicóptero estava pairando para jogar aquele cesto, né, com o qual normalmente eles fazem esse tipo de resgate, e não dá tempo. E o que tinha sobrado disso que parece ser uma casa, um muro, a gente não sabe bem, arrasta essas 2 pessoas e o cachorro que estava ali em cima. Então esse foi o flagrante de uma das situações terríveis vividas nesta região no sul do Brasil. 14 mil desabrigados é o número que a gente tem até agora, mas não para de subir, vai subir muito mais. E pelo menos 24 mortes. Daqui a pouquinho sai mais um boletim do governo, da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A preocupação também é com a capital, como a gente falou agora há pouquinho na abertura do nosso programa. Porque todos os rios no Rio Grande do Sul vão enchendo e o rio Guaíba, né, Porto Alegre fica bem ali na beira do Guaíba, também está subindo rapidamente. Então, tem uma expectativa de que a área central de Porto Alegre, quem conhece Porto Alegre, aquela área do gasômetro, fica muito perto ali, é a área ali da orla do Rio Guaíba, muito perto da área central. Eles estão fechando comportas para não haver a invasão da água nas avenidas principais ali de Porto Alegre, mas há uma preocupação que essa situação dramática também chegue até a capital. Daqui a pouco nós vamos atualizar tudo isso. Temos aí as imagens. Agora também não se trata de ficar, eu acho, né, atrás do governador Eduardo Leite, por que não preveniu? De fato, havia possibilidade, Chico, ele tinha previsão, Gabi, de que maio seria um mês terrível, segundo todas as previsões do tempo que avançaram muito nos últimos anos. Havia já isso. A Metsul fez uma previsão que seria um mês extremo. Um mês extremo, especialmente para o sul do Brasil e para o Rio Grande do Sul. E nós já tivemos no ano passado, em setembro. Então, ele podia ter se preparado melhor, acho que tem que ser feito depois
esse balanço. E também o governador, vou te dizer um negócio, quando começa as chuvas, ele, em vez de pedir logo ajuda, ele manda Twitter para o Lula. A gente até separou aqui. Eu achei pior essa coisa de correr para a rede social, cobrando o presidente da República, em vez de estar lá, já com uma bota e dentro da lama, com a população tentando resolver a história. Então, é o mal, na verdade, não é só do Eduardo Leite, é o mal da política brasileira agora, de grande parte da política brasileira, querer lacrar na rede social, mesmo nos momentos de tragédia. Exatamente. E você pega a oposição do Rio Grande do Sul também criticando muito o gasto com a Defesa Civil, é muito baixo. Ele pensa muito naquela ideia de Estado pequeno, Estado mínimo. E as catástrofes, essa crise global da natureza, isso vai exigir Estado forte. Como foi na pandemia. Na pandemia a gente viu, né, Gabi, que precisava era do Estado mesmo para salvar as pessoas. Exato. Isso aqui, o Eduardo Leite, ó a postagem, 30 de abril, portanto, no feriado, antes do feriado de 1º de maio, terça-feira. Presidente Lula, por favor, envie imediatamente, ele põe em caixa alta, né, maiúsculo, todo o apoio aéreo possível para o Rio Grande do Sul. Você acha que sabe, pelo Twitter você vai pedir ajuda para o Lula? Pega o telefone, você tem acesso direto com o presidente, pega o telefone e fala, coisa claro. Mais para valer, da grande política. Isso aqui é um papelão, né, que o Eduardo Leite fez. Mas agora acho que não é hora disso também. E o Lula também não ficou fazendo esse tipo de jogo, pegou o telefone e fez o que tinha que fazer. Foi lá para o Rio Grande do Sul, levou 6 ministros. Olha aqui, nós temos a imagem também, vamos mostrar, temos o vídeo com som também, vamos mostrar o Lula descendo lá no Rio Grande do Sul, vamos ver. Presidente, obrigado pela presença. Prefeito. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Nova Santa Marta. Muito bem. Todos eles lançados. Presidente. É o vídeo da gravidez de alto risco, sendo resgatada e encaminhada para o hospital para cesariana. Vocês observaram que tem algumas pessoas, muito obrigado, presidente, obrigado por ter vindo e tal, mas isso é o básico para um presidente fazer. Ótimo que o Lula tenha ido e ótimo que tenha levado vários ministros, sinalizou que é prioridade. Né? Então, a presença é simbólica, mas é também concreta, de botar as aeronaves, botar o equipamento das Forças Armadas, que nessa hora cumpre um papel fundamental, que é quem sabe fazer esse tipo de operação. Né? Então, o Lula foi para o Rio Grande do Sul levando Marina Silva, do Meio Ambiente, Paulo Pimenta, da Comunicação, Renan Filho, dos Transportes, Rui Costa, da Casa Civil, Valdez Góes e Jader Filho, além do comandante do Exército, Tomás Paiva, comandante, o chefe-geral do Exército no Brasil, Tomás Paiva, e um representante da Aeronáutica. Então, levou todos esses ministros, aliás, além do apoio, né, foi lá, viu como é que está a situação, distribuiu ali as aeronaves, os recursos, a ministra Marina Silva lá fez uma proposta interessante, até para a gente debater. Vamos ver a proposta da Marina Silva e depois a gente conversa. Ela está falando na necessidade de decretar uma espécie de emergência climática permanente, porque daqui para frente é como se fosse uma pandemia, mas só que é do clima, é chuva, é enchente. Vamos ver o que disse a Marina Silva. Isso indicativamente nos levaria a decretar a emergência climática permanente nos 1.038 municípios que são suscetíveis. E o CEMADEM, que é o Centro de Pesquisa Meteorológica do nosso país, está ampliando essa base para 1.942 municípios que poderão ter recorrentemente, prefeito de Faxinal, infelizmente, esses eventos climáticos. E nós teremos, talvez, aí é algo que me surgiu agora no coração, presidente, que eu compartilho aqui e que o senhor já tinha também, né, mencionado ali na sala. Talvez a gente tenha que fazer algo semelhante ao que foi feito na Covid, em que foi feita uma excepcionalidade fiscal para poder socorrer as pessoas na hora da situação do desastre, no caso de saúde. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma excepcionalidade
para que durante todo o ano a gente possa fazer as intervenções, seja em relação à remoção de população, mudança no código diretor das cidades, no gabarito das cidades e também para mudar todo o processo de licitação para a infraestrutura. Senão nós vamos construir uma ponte atrás da outra e ela vai cair. Vamos tentar traduzir aqui, né, Chico? A proposta é essa: excepcionalidade fiscal, emergência climática, permitindo que você faça contratações rapidamente e atenda a população sem entrar naquela burocracia do dia a dia no Estado brasileiro. É um Estado forte, como teve na pandemia, para sair correndo atrás de respirador, de hospital, de vacina, etc. Eu acho que tem que analisar com calma, porque senão você pode criar também um rombo aí, permitir que sejam feitas compras, né, Gabi? Inclusive, Rodrigo, o estado de calamidade pública já permite, por aquele tempo pré-determinado, que nesse caso eu acho que são 45 dias, né, do Rio Grande do Sul, que você exceda, né, que você possa fazer os gastos necessários enquanto perdurar a situação. Então, certo, durante esses 45 dias... É que o que a Marina está propondo é que isso iria para fora do Rio Grande do Sul, para mais de 1.000 municípios, que ele já tem mapeados no Brasil, que são os municípios mais vulneráveis, mais suscetíveis a crises desse tipo. Isso eu acho uma grande proposta, você ter esses municípios em situação permanente de crise climática. São municípios que são atingidos quase o tempo inteiro. E que tem muitas pessoas por que improvisar? Exatamente, por que improvisar numa área de queda de barreiras? Por que improvisar? Tem que ser política permanente, o ano inteiro, o tempo todo. Nisso ela dá faz uma proposta muito séria, muito importante. Como operacionalizar isso? Mas, por exemplo, a gente fala a Serra no Rio de Janeiro, né? Vira e mexe, chove, desbarranca tudo ali, tem tragédias. O litoral paulista, outras regiões do Brasil, interior de Santa Catarina, interior de Minas. Zona norte do Grande Recife. Também. Não é toda grande chuva, sabe? Então tem que mapear e resolver isso. Ainda mais agora, né, que a gente tem essa emergência, essa mudança climática com chuvas concentradas, torrenciais. É a proposta da Marina. Não estou dizendo que eu seja a favor, eu acho que você precisa estudar melhor, né? É uma ideia que está surgindo assim, mas acho que isso está em pauta, passa a estar em pauta para que o país possa debater tudo isso também. E debater, vamos fazer uma comparação aqui. O Lula foi para o Rio Grande do Sul, a gente olha e fala, ó, fez a obrigação de um presidente da República, fez o dever de casa, está lá. O governador foi meio mal criado com ele pela rede social. Não mal criado, mas fez uma provocaçãozinha barata. Depois estavam lá os dois e tudo bem. Vamos tocar para frente, que é o que interessa para quem está lá no chão, precisando de ajuda. Agora, o Bolsonaro, em 2021, choveu desse mesmo jeito na Bahia e o Bolsonaro ficou andando de jet ski em Santa Catarina, de férias. Olha, essas imagens. Ele passeando no litoral de Santa Catarina, de jet ski, cai tudo, uma baita chuva na Bahia, e ele não interrompe as férias para ir até a Bahia. Até porque era um território que ele considerava adversário, inimigo, governado pelo PT. O Lula foi num estado que seguidamente tem dado derrotas para ele e governado por um adversário. Mas, assim, é uma comparação até difícil, né, da gente fazer, assim, entre Lula e Bolsonaro. Mas é importante lembrar, por que a gente acha... Olha que legal, o Lula foi. É obrigação, mas o anterior não ia. O Bolsonaro não ia. Então, só para não deixar de trazer esse dado. E, por fim, uma outra coisa que eu vejo muita gente sempre falando, a gente repete aqui, o Bolsonaro junta mais gente, o Bolsonaro mobiliza, o Bolsonaro isso e aquilo. Quem está na oposição e quem tem esse tipo de comportamento, que é disruptivo do Bolsonaro, quer ficar andando de jet ski, quer não ter empatia, é muito mais fácil. Ele fica na agitação, ele não precisa entregar nada. O Bolsonaro não fez nada lá com quem sofreu na chuva, fez não. E deixa para lá. Ele tenta conquistar voto não pelo governo, mas pelas falas dele, tresloucadas, mas que mobilizam muito. Do outro lado, o Lula tenta ganhar governando, melhorando a vida das pessoas. É mais trabalhoso, né? Mobiliza talvez menos hoje em dia. Mobiliza muito mais ficar lacrando na internet, falar barbaridades. Agora aí você ir lá quando está chovendo, um trabalho de formiguinha, de trazer, falar com o general, com o coronel, levar a máquina, levar o helicóptero. Isso é muito mais trabalhoso. Não dá lacração na internet. E você, depois que fizer tudo, o povo ainda vai dizer, tá bom, não fez mais do que obrigação. Então, está numa situação mais fácil para a gente assim, que fica durante uma tempestade, durante uma tragédia, andando de jet ski. Infelizmente, uma parte do Brasil aceita isso, Chico. É impressionante. A turma do e daí, né? Tudo ele aplicava ao e daí. É um presidente que sai, que deixa o governo com apenas uma obra, que é aquela ponte que custou mais chegar lá
do que fazer aquela ponte de madeira na Amazônia. O resto ele continuou, mexeu em obras que já eram do governo, principalmente do governo Dilma. Mas é um governo que saiu sem uma obra. Pois é, e mesmo assim tem apoio, Gabi. Por isso que essa comparação, porque o Lula tem que mobilizar igual o Bolsonaro. A gente pode até discutir, nós vamos discutir daqui a pouco. O 1º de maio mobilizou pouco e tal. Mas aí é outra coisa. Agora, essa mobilização desse tipo que o Bolsonaro faz, não dá. Porque o Lula é um cara que, quando tem uma tragédia dessa, para o governo e leva 6, 7 ministros e mais chefes militares para onde tem o problema. Como a Dilma fez quando teve o incêndio lá na Boate Kiss, quando teve outras tragédias. E o Fernando Henrique também fazia, não são só os do PT. Qualquer presidente normal em qualquer país faz isso. O Bolsonaro não é normal, né? Não, o Itamar Franco estava lá, né? Até o Collor, em algumas ocasiões, ia. Então, o Bolsonaro é totalmente diferente, ele joga em outra raia. Por isso, exigir que o Lula jogue nesse mesmo caminho, primeiro que não é o estilo, não é a história dele, né? E segundo que não tem como, porque são 2 projetos diferentes. Um é de construção, isso aqui é de construção ou de reconstrução. E o do Bolsonaro é de destruir, de lacrar. Então, são 2 caminhos completamente diferentes. Mas a gente vai seguir aqui com outras pautas, né, Gabi? Ou vamos continuar ainda na pauta da chuva, não é isso? Exatamente. A gente vai falar daqui a pouquinho, Rodrigo. Na verdade, já agora, né? A gente vai entrar no estado de calamidade do Rio Grande do Sul, que eu comentei agora há pouco, né? Decretou esse estado de calamidade justamente por conta dos atingidos. A gente tem números de momento, mas que eles podem ir mudando a qualquer momento. Já são 24 mortos, mais de 14 mil desabrigados e mais de 500 mil pessoas sem água. A gente está vendo aqui uma arte agora na tela com mais alguns detalhes aqui. 21 pessoas que estão desaparecidas, 147 cidades atingidas. Também a gente tem 67,8 mil pessoas, né, moradores que foram afetados e deslocados, né, empregados nessa operação, 626 mil militares, né, desde o primeiro momento, o governo federal... 626 militares, né? 626, perdão, isso mesmo, 626. 626 militares. E a gente já viu diversas imagens, essas agora, por exemplo, que estão aí na sua tela, são imagens bastante chocantes de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente aqui, inclusive, toda a nossa equipe no ICL deseja total apoio, né, e solidariedade aos gaúchos, aos moradores todos do Rio Grande do Sul. Hoje à tarde, agora também, a gente teve o rompimento parcial da barragem 14 de julho, na Serra do Rio Grande do Sul. A gente tem as imagens também dessa barragem se rompendo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, né, dos alagamentos. A situação vai piorar. A gente sabe que ainda tem mais chuva pela frente, né, segundo a previsão meteorológica. Então, nos próximos dias, o que a gente deve ter é ação de emergência, né, Chico e Rodrigo. Mas não se pode parar por aí, né? Rodrigo, acho que até você falou, né, sobre o Eduardo Leite, né, e ter uma previsão de que isso aconteceria de novo, mas a gente está tendo poucos meses depois, não chegou nem a ser um ano depois. A gente sabia que maio seria um mês. Então, eu acho que é bastante complexo a gente não ter políticas específicas de investimento para prevenir desastres. Daí que eu volto, Gabi, a fala da Marina Silva é muito importante, porque é uma preocupação de ter como política permanente. O mundo daqui por diante vai ser assim. Por isso que é importante ter os 1000 municípios que vão ser mais castigados por esse tipo de coisa e trabalhar. O que acontece diante de qualquer tragédia de catástrofes naturais desse tipo? A primeira revelação, pode observar em jornais, portais, etc., governo gastou apenas 1%, 2%, 5%. Ninguém faz obras para evitar algumas coisas que poderiam ser evitáveis. Ninguém investe na defesa civil. Eu lembro daquela tragédia aqui no litoral norte de São Paulo, no ano passado também. Já era governo Tarcísio. Comecinho de 23. A mesma coisa. Era uma comunidade onde ninguém investiu nada. O governo do estado não investia nada. Aí se surpreende nessa hora.
A gente estava vendo imagens agora, né, Rodrigo, do Rio. De Porto Alegre. Isso, Porto Alegre. Acho que aquela imagem é importante trazer, porque a gente estava falando muito do interior do Rio Grande do Sul e é a área mais afetada. Olha aí, essa aí é a imagem de agora há pouquinho, fim de tarde, em Porto Alegre. A gente repara, do lado direito, uma das avenidas principais ali para chegar no centro de Porto Alegre, e do lado esquerdo, Cais, né? A região do Cais Mauá, em Porto Alegre, já tomado pela água. Entre a avenida e o cais, tem umas comportas que eles fecham, claro, porque ali tem os acessos, né, da avenida, você entra no cais. Quando há o transbordamento, e mais atrás dos galpões, fica o Rio Guaíba, já tem o leito do Rio Guaíba, que ele está avançando para o cais e a qualquer momento pode invadir essa que é uma das principais artérias para chegar ali no centro. Ele transbordou, essas imagens são de 3 horas atrás. Então já está bem pior do que isso aí. Então já está bem pior. Inclusive, a gente teve hoje o fechamento das comportas do Rio Guaíba. Eu estava conversando essa tarde com a Marcela Donini, que é uma jornalista do Matinal, que é um jornal independente lá de Porto Alegre, e ela contou que isso aconteceu 4 vezes na história. Então, pouquíssimas vezes que a gente teve o fechamento das comportas do Rio Guaíba, são em situação realmente excepcionais lá em Porto Alegre, que também continua chovendo, deu um pouco uma trégua essa tarde, mas continua chovendo muito, principalmente de madrugada choveu muito, algumas regiões estão sem energia elétrica, as escolas, né, porque o estado todo paralisou as aulas enquanto essa situação continua, então a gente tem as escolas municipais e estaduais sem aula e as particulares, cada uma, mas a maioria, né, acaba paralisando também, porque de fato as pessoas não conseguem chegar para deixar os filhos nas escolas. Só para atualizar rapidamente aqui a situação do governo federal, que a gente já comentou, que agiu rapidamente, Lula em Santa Maria, que foi a cidade mais atingida pelas chuvas, levou diversos ministros, 6 ministros, a gente viu imagens do Paulo Pimenta, da SECOM, também Rui Costa, da Casa Civil, Marina Silva, a gente assistiu uma fala agora do meio ambiente, além da primeira-dama, também estava com ele, o comandante do Exército, né, Rodrigo? O general Tomás Paiva, o chefe da Defesa Civil e outros órgãos do governo. Então, ele realmente está com uma força-tarefa muito forte por lá. O Ministério da Defesa está coordenando as operações, a chamada de Operação Taquari 2, que reúne o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Inclusive, tem um motivo para se chamar Taquari 2, não é isso, Chico? No ano passado, setembro, tivemos não nessa proporção, mas uma enchente pesada também. Na mesma região, né? Na mesma região, que é uma região central do Rio Grande do Sul, composta de umas 40 cidades. Mais conhecidas temos Lajeado e Mussum, que são áreas bastante atingidas quando tem esse tipo de chuvas desproporcionais. E tivemos a Taquari 1. Taquari é o rio, para quem não sabe. Tive a Taquari 1 no ano passado e agora a Taquari 2, que é essa operação para tentar diminuir o sofrimento do povo dessa região. Eu só aqui passar para quem não é da região, é claro que o povo do Rio Grande do Sul tem isso já de cabeça, mas os municípios, né, você falou aí de Lajeado, Mussum, aí nós temos Roca Salles, Encantado, Estrela, Santa Teresa, são as cidades que foram mais atingidas. A gente ouve falar muito de Santa Maria, né, que nem fica tão colada com essas aqui, mas essas que eu citei são do Vale do Taquari, né, que são as mais atingidas no Vale do Taquari. Algumas, Mussum, eu estava olhando, você não consegue ver rua mais. Né? Mussum, no ano passado, foi a mais atingida, agora voltou a... O Paulo Pimenta, inclusive, é de Santa Maria, né? É de Santa Maria. Da SECOM. Exatamente. Estavam me alertando aqui no chat sobre isso. Eu queria chamar também a fala do presidente Lula, dizendo que o governo federal vai garantir o dinheiro necessário para o Rio Grande do Sul. Na sequência, a Heloísa Vilela chega aqui para conversar com a gente. Vamos assistir. Eu quero dizer para vocês que não faltará, da parte do governo federal, ajuda para cuidar da saúde. Quero dizer que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão do transporte, que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão dos alimentos, que não vai, ou seja, tudo que tiver no alcance do governo federal. Seja através dos ministros, seja através da sociedade civil, ou seja através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender às necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Eu sei que são muitas estradas, são muitas pontes, são muitas casas. Lamentavelmente, a gente só não pode prometer recuperar as vidas das pessoas porque não está no nosso alcance. Mas a gente vai tentar
minimizar o prejuízo de todas as pessoas. Eu quero terminar dizendo para vocês que, como ser humano, eu vou rezar e rezar muito para que a chuva possa parar, para que as pessoas possam voltar para suas casas, para que as pessoas possam se reencontrar e viver a sua vida tranquilamente em harmonia com a família. O presidente Lula fala em rezar bastante pelas pessoas que estão ali. Aliás, o governo está lançando uma campanha Fé no Brasil, né? E ele fala em rezar, mas o Lula é religioso, né? É católico, enfim, tem uma tradição, foi formado nessa tradição, né? Depois nós vamos até voltar nesse assunto do Fé no Brasil, né? Não, como quase todo PT que tem origem na Igreja Católica e é chamado de comunista, ateu, é um partido igrejeiro. Se formou ali nas igrejas ali do ABC, né? Uma parte, né? Uma boa parte, né? Isso. Quero lembrar que daqui a pouquinho a deputada Maria do Rosário vem aqui para conversar com a gente. Ela está nesse momento lá em Porto Alegre, né? Importante para atualizar, então, né? Exatamente. Ela vem conversar com a gente. E agora quem está chegando aqui para falar dessas ações do governo federal é a Heloísa Vilela, que está acompanhando tudo também para trazer essas informações para a gente. Elô, boa noite. Boa noite, pessoal. Que situação, né? Tão difícil. Mas o presidente Lula foi levar... Eu destacaria 3 palavras que ele usou. Ele falou: esse país voltou a ser um país humanizado. A gente está falando aqui de fraternidade e de solidariedade. É exatamente isso. E lógico também de responsabilidade, obrigação. Quem está no governo tem essa obrigação mesmo e ele está ali para cumprir essa obrigação, levar todo o serviço do governo federal para garantir o resgate das pessoas, para garantir a sobrevivência no primeiro momento e pensar na estrutura futura. Eu acho que a fala da Marina, vocês me desculpem, eu vou voltar nela aqui. Não, é para voltar mesmo. Eu acho que ela falou... falar sobre isso, Elô. Então vamos lá, porque eu acho que tem assim uma coisa que ela deixou com toda clareza. Ela falou assim: esperamos que sejamos capazes juntos de fazer políticas públicas com base em evidências. Quais são as evidências? Que o mundo inteiro está enfrentando as consequências do aquecimento global. Esses fenômenos que a gente está vendo no Rio Grande do Sul vão se repetir e vão se repetir mais a miúde. Então o presidente Lula falou: vamos reconstruir, mas gente, não vamos reconstruir nas áreas que vão alagar novamente. E a Marina disse: vamos remover as pessoas para áreas mais seguras, vamos cuidar do gabarito das cidades, vamos pensar nas licitações de obras de infraestrutura, ou seja, já pensando no que vem por aí. Por exemplo, hoje de manhã a gente falava no N1, vamos fazer construções nas calçadas que já prevêem aquelas brechas para que a água entre. Você não pode ter a cidade toda coberta de cimento e asfalto, que a água passa e não é retida, não é absorvida pelo solo. A gente precisa de áreas mais áreas verdes nas cidades, mais a terra no centro das cidades para absorver essa água também. Isso é só uma coisa, né? Mas é claro que a Marina está falando é de cientificamente olhar para o que está acontecendo e mudar de forma estrutural os projetos urbanos para que a gente possa enfrentar esses efeitos do aquecimento global que já está na nossa cara. Elô, só para tentar esclarecer um pouco melhor, a gente mostrou aqui, antes de você entrar, você viu, né, a fala completa da Marina Silva, propondo que para 1.000 municípios aproximadamente no Brasil você teria essa espécie de emergência permanente. Agora, na prática, será que isso é factível, né? Porque você pode ter num ano um município mais atingido, no outra região mais 10 e tal, ou você deixaria uma lista completa com a possibilidade de declarar a emergência quando fosse necessário, né? Porque eles não podem viver eternamente sem uma organização fiscal e tal, né? Você conseguiu entender? Ou foi algo assim que foi sacado ali na hora e que ela ainda não detalhou, Heloísa? Mais ou menos, sabe, Rodrigo? Porque já existe um trabalho sendo feito por um conjunto de ministérios que estão montando essa lista. Uma lista que tem 1.000 e poucos municípios, mas que ela disse que a lista vai chegar a ter 1.800, 1.900, eles já sabem. Então, é um trabalho que já está sendo feito pelo conjunto de 3 ou 4 ministérios, o das cidades, e eu não vou saber enumerar agora todos, mas transportes,
que está pensando esses municípios para o futuro imediato, já olhando as necessidades que eles vão... A ideia, claro, não é que eles vivam em estado permanente de emergência, mas que eles são os que estão na lista dos mais afetados no futuro imediato, né, nos próximos meses e anos, e que para eles, então, seja desenvolvido, antes de mais nenhum outro, medidas de remediar e de fugir desses problemas, de encarar esses problemas de modo que as pessoas não fiquem sempre sujeitas a esse tipo de situação que a gente está vendo agora, assim, horrorosa, né, triste, lá no Rio Grande do Sul. Então é isso, é algo que já está em andamento, aliado com algo que Lula falou com ela pouco antes dessa reunião, onde ele lembrou, poxa, medidas como a gente usou na Covid, né, excepcionais e tal, e aí ela se adiantou e foi mais longe, juntando com o trabalho que já está sendo feito e com a preocupação permanente que ela tem com a necessidade da gente enfrentar a crise climática. Eu acho importante ressaltar que talvez esses gastos hoje não estivessem sendo tão grandes se lá no passado a gente tivesse tido investimentos, né? A gente teve, por exemplo, no governo Bolsonaro, uma redução dos investimentos em ações de resposta aos desastres naturais, na verdade, de investir para que os desastres não aconteçam, né? Então, a gente tinha os patamares de investimento caindo para 1,1 bilhão de reais em 2021. Aí, para se ter uma ideia do que é isso, porque quando a gente fala 1 bilhão parece muito, né? Só que o orçamento era de 3 bilhões em 2014. Caiu para 1/3 do que era. Exatamente. Então, o Bolsonaro também, ele não abriu mão, a gente já disse aqui, né, das férias dele para apoiar vítimas lá na Bahia, na virada de 2021 para 2022. Nessa época, tinham 27 pessoas que morreram, né, no estado, lá enquanto o Bolsonaro estava passeando de jet ski. Mas é muito importante a gente dizer que as ações de prevenção de desastres são um investimento para que isso justamente não aconteça. É a gente resolver déficit de habitação, por exemplo, que está atrelado a isso. Então, não adianta tratar só na crise, né, dar o remédio ali, a gente tem que tratar a causa, né, Chico? Por isso que o recado da Marina é muito importante, que ela dá uma patada ali com elegância no negacionismo. Isso. E quem segue negando que não tem crise climática, que isso é invenção, isso é frescura de intelectual e por aí vai. Então, o recado é esse, olha, não adianta negar mais, está aí, está na nossa porta e vai ser permanente. É esse o grande recado dela. Não é mais situação de excepcionalidade, porque muito do que os governantes dizem normalmente quando a cidade é acometida pela chuva é uma situação excepcional. Choveu muito, toda situação agora é excepcional. Exatamente. Toda situação é excepcional. Não, e essa conversa, isso aí é teoria de gente da universidade, porque o bolsonarismo é anti-intelectual e anti-ciência, né, Elô e Chico e tal. E aí, então, eles usam muito isso, Gabi. Não, imagina essa história de crise climática. Nos Estados Unidos também, né, os trumpistas e tal negam e tal, a direita, a extrema-direita em geral. Como é que vai fazer agora? Carro boiando, não tem casa, fábrica, o prejuízo, tratores e tratores. Imagina essa região aí do Rio Grande do Sul, de produção agrícola. A safra. A safra que não foi colhida foi embora. Foi embora. Máquinas agrícolas debaixo d'água, apodrecidas. Então, não é teoria, gente. É prejuízo que já chegou e morte, né? E impossibilidade de viver. Que de setembro até agora, muita gente que ficou desabrigada, né, que teve que sair das casas e tudo mais, não conseguiu nem ainda resolver. Refazer o do ano passado. Refazer a vida ainda e já teve que deixar, né? Inclusive, o governador Eduardo Leite, né, quando aconteceu à noite, ele veio e disse, eu espero, isso para mim foi demais, que ele falou assim, eu espero que essa mensagem chegue na população. Como que você espera que a mensagem chegue na população? Porque ele queria que as pessoas saíssem das casas. Sim, queria que as pessoas saíssem às 9 horas da noite, mas você tem que garantir que as mensagens cheguem nessas pessoas. É obrigação do Estado fazer. E não às 9 horas da noite, né? Não às 9 horas da noite. E aí fala, eu quando vi isso, eu me lembrei demais do que aconteceu em Nova Orleans com Katrina. Vocês lembram, claro, né? O Bush foi alertado, não mandou retirar as pessoas mais pobres daquele bairro Ninth Ward e morreu um monte de gente afogada.
foi uma catástrofe, não foi nem metade da quantidade de água que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul. Então não adianta você negar, né, que você tem que tomar medidas preventivas quando você já sabe que a tempestade está vindo aí e uma quantidade de chuva prolongada, rápida, muita quantidade, né? Então não adianta você dizer tomara que o recado chegue. Não, meu senhor, o senhor tinha que preparar isso uma semana antes. As pessoas tinham que ir para abrigos, né? Essa é a medida emergencial. Agora, tanto Lula quanto Marina usaram muito, mais de uma vez, uma palavra que eu acho que é essencial, ainda mais diante da catástrofe climática do que os gaúchos estão enfrentando. Juntos, estamos como brasileiros, estamos como humanos nesse planeta, porque se a gente não der uma resposta enquanto coletivo para o que está à nossa frente com a crise climática, não vai ter saída para ninguém. Esse é o problema. Vamos chamar imagens mais uma vez agora do Rio Guaíba. A gente tem informação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: atenção, alerta Guaíba, áreas da cidade poderão sofrer alagamentos devido à cheia do rio. Olha essa imagem, Gabi, no outro ângulo, olha, aqui dá para entender melhor. O rio do lado direito, os armazéns e o cais e a avenida. Olha, tá faltando muito pouco para invadir. Carros, né? É a região muito próxima ali do gasômetro, que é uma orla famosa ali de Porto Alegre. Desculpa. Não, imagina, a Defesa Civil está dizendo que o Guaíba está apresentando níveis elevados e com tendência de atingir a cota de inundação nas próximas horas e ultrapassá-la de forma significativa, né? Traduzindo aqui, quer dizer, gente, essas águas podem invadir a qualquer momento essa região que a gente está mostrando. Central, região central de Porto Alegre. Exatamente. E também, a gente chama de região das ilhas também. É curioso porque é a capital, mas tem uma parte de Porto Alegre fica espalhada pelas ilhas ali do Guaíba. As ilhas também estão, claro, subiu muita água. Quem mora nesses bairros que tem que para chegar na área central de Porto Alegre tem que usar barco, né? Está numa situação terrível também. Tem de mais cedo imagens aéreas dessa região das ilhas de Porto Alegre, também uma situação bastante complicada. Daqui a pouco nós vamos ter mais detalhes, talvez com a Maria do Rosário, né, deputada federal, que é de Porto Alegre, está lá em Porto vai entrar. Olha aí o alerta da Defesa Civil. Exatamente, dizendo alerta de inundação. Aí está mostrando ali o trecho do Guaíba atingindo o nível de inundação das próximas horas. Em caso de emergência, ligue 190 193. A Defesa Civil já fazendo esse alerta. Então, esse alerta tem vigência de 24 horas. Então, o alerta para as pessoas que tem como deixar suas casas, né, gente? Porque a gente tem... A verdade é que muita gente não tem para onde ir. Então, a população precisa que o Estado, enfim, nesse caso, né, o município ali, a região, dê um caminho para que elas possam ir, né? O abrigo para que elas possam estar, porque não é todo mundo que tem um lugar para ir. Então, é muito importante a gente fazer esse adendo aqui, mas se você pode, tem mesmo que deixar a região, porque a situação é muito grave, agora que a gente acompanha de momento. Daqui a pouco a gente vai conversar com a deputada Maria do Rosário a respeito de como está a situação por lá. Ela está justamente, né, na região, acompanhando em Porto Alegre como é que está a situação. Agora, Elô, a gente queria aproveitar você aqui para falar sobre o 1º de maio, né? Como é que foi? Hoje a Justiça Eleitoral determinou, inclusive, que o YouTube e que o presidente Lula, né, o canal do presidente Lula, retirem das redes sociais o vídeo que o presidente está declarando apoio ao Guilherme Boulos, em São Paulo. Ele é candidato a prefeito aqui. E o Lula já cumpriu a ordem e retirou as imagens. Ele fez as declarações durante o ato do 1º de maio ontem na capital paulista, né, na região da Zona Leste, ali no estádio do Itaquerão. A gente tem aqui as imagens. Vamos ver. A gente tem o som das imagens aqui. Aí, agora sim. Ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então, ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém
derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. Ele fez diversos anúncios importantes ontem também, né? Teve essa fala que ele pediu o voto, né? E justamente esse problema. Eu estava aqui até dando uma olhada, né, no artigo que fala a respeito disso, da Lei Eleitoral de 97, né? Que é o artigo 36A. E eles dizem o que se diz a lei, na verdade, que não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto. É a menção, né, à candidatura. Então, esse que é o artigo específico da lei eleitoral. Você pode fazer a louvação que quiser. Guilherme Boulos, um grande homem que conhece as ruas de São Paulo, conhece a vida do povo de São Paulo, mas você não pode vote em Guilherme Boulos. Que foi o último trechinho do Lula, ele foi para isso. Ele poderia, se ele tivesse parado antes da última frase, acho que não teria problema. Provavelmente não teria problema. Essa que é a questão mesmo. Inclusive, eu falei que ele fez anúncios... Só que agora o vídeo já circulou à vontade, já circulou. Elô, mas acho que seria bom ouvir a Elô sobre isso, né? Antes de falar dos outros, porque o Lula realmente fez outros anúncios importantes que a Gabi ia falar aqui, mas primeiro essa questão eleitoral, Elô. Primeiro, o Lula colou, ou tentou colar a imagem dele com o Boulos. A gente sabe que muita gente ainda não conhece essa ligação, não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. Sim. A gente, mas é óbvio. Não é óbvio. Não é. O povão na base, muita gente não sabe. Isso circulou. Agora, de outro lado, a questão aí judicial, né, da justiça eleitoral. Como é que isso está sendo avaliado em Brasília, pelo que você sabe, Heloísa? Então, o Lula abriu um flanco aí para uma possível ação na justiça e que, pelo que eu soube hoje, assim, ele pode sofrer aí uma multa entre 5 e 25 mil reais. Será que ele não sabia já disso? Será que ele não calculou que valia o custo, porque é um custo bem baixo e que se não passar disso, se não houver um risco maior do que esse, valia a pena ele infringir essa regra? Acho que ele pode ter feito esse cálculo com toda certeza. Para que ele ia ter o Boulos no palco e puxar o Boulos para conversar? Tudo de improviso? Vocês sinceramente acham que foi tudo de improviso e que ele não sabia o risco que ele estava correndo? Eu tendo a acreditar que ele sabia, que ele fez de caso pensado, que ele calculou que valia a pena e que o que o Lula, nessa coligação com o PSOL, né, com o Boulos em São Paulo está fazendo, é enfrentar o que é hoje o coração do bolsonarismo, né? Então ele achou que valia a pena sim ir adiante, porque é fundamental para o movimento de defesa da democracia vencer em São Paulo. Perfeito. Eu acho importante trazer essa questão do Guilherme Boulos, né? Porque, segundo as pesquisas, Rodrigo, era isso mesmo, né? As pessoas têm intenção de votar no candidato do Lula. Candidato do Lula. Mas não sabiam quem era o candidato do Lula. Uma parte não sabe. Então, pode ser que o Lula tenha feito esse cálculo, né? Bom, o prejuízo é menor do que o benefício. Mas não precisava ter usado a última frase, eu acho. Dá para fazer toda a história, porque aí se relacionar ao Boulos, né, sem cometer... porque assim, nunca é legal você ferir a lei, né? Claro que você é um presidente da República, nunca é de bom tom esse tipo de coisa. Se houve cálculo político ou não. Agora, foi muito divulgado a questão da justiça eleitoral e, a partir daí, o noticiário faz a ligação com o Boulos. Uhum. Não propriamente esse vídeo, que não circulou assim. Circulou porque tem a notícia do possível... a pisada na lei eleitoral ali. Sim. Mas foi um evento com pouca gente. Os sindicatos vêm sofrendo aí desde a reforma trabalhista, principalmente no governo Temer, depois no governo Bolsonaro, um verdadeiro massacre do Estado, tentando acabar com os sindicatos. Essa é real, por isso que não tem também muita gente como aqueles 1º de maio que a gente estava acostumado a ir e ver multidões e mais multidões, quando a classe trabalhadora era realmente mais organizada. Hoje você tem a classe trabalhadora em situação precária, vivendo de aplicativo, né? Você não tem mais os metalúrgicos do ABC como uma instituição. É bem diferente a classe trabalhadora daqueles 1º de maio gigantescos da de hoje.
Isso ficou claro pelas imagens. Foi um 1º de maio, não vamos brigar com os fatos, né? Foi um 1º de maio esvaziado do ponto de vista da presença de escolha errada de lugar, né? Você escolheu um lugar que já é ruim para você ir para o jogo de futebol, às vezes. Para quem mora ali em torno, eu vejo muita gente falando, vocês falam que Itaquera é longe, eu moro na Zona Leste. Mas, gente, para 90% das pessoas que moram em São Paulo, fica longe, realmente, não tem dúvida. Eu acho que nem no centro. Assim, pode ser Itaquera, cidade de Tiradentes, podia ser em qualquer lugar. Já fui lá mais para o extremo leste, para a cidade de Tiradentes. A questão é que não há histórico de manifestação. Sim, não tem tradição. Não, tem tradição de Corinthians. Já criou uma tradição de Corinthians, mas não de trabalhadores lá. Então, tem que ser Anhangabaú, tem que ser o Campo de Marte, onde fazia antes. Tem que ser lugar onde o trabalhador já foi no 1º de maio. Já tem tradição. Onde o trabalhador vai quase automaticamente, sabe? Sim. Então, o presidente Lula, ele inclusive reconheceu que foi tudo muito mal divulgado, né? Ele reclamou ali entre as pessoas do governo, né? Entre as pessoas, ele anunciou a ampliação da faixa também de isenção nesse evento ali no Itaquerão. Ele anunciou a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.824 e prometeu também que no fim do governo a isenção vai chegar a quem recebe até R$ 5.000, que é um anúncio super importante, inclusive. Aí é quase garantir a reeleição. Se ele chega e é um sinal que o governo alcançou a meta maior, porque se um governo tem condição de dar isenção até 5 mil, dificilmente se perde uma eleição com um benefício desse tamanho, com o que isso vai significar para a economia do Brasil. Foi um anúncio mais importante. Quer dizer, ele vai aos poucos escalonando até chegar à promessa de campanha dos 5 mil, que é do que ele fez, né? Se ele conseguir cumprir isso até 2026, realmente... aí adeus, né? Eu acho que é um esforço, né, Elo, de tentar divulgar as ações do governo. Inclusive, ele lançou um vídeo também, um vídeo chamado Fé no Brasil. A gente tem esse vídeo também, quero passar antes da Elo comentar. Vamos assistir. Almoço de domingo é assim. Tem gente que gosta de carne, tem gente que prefere legumes. Mas sabe o que o seu Pedro gosta mesmo? É de ter comida na mesa para toda a família. No último ano, mais brasileiros conquistaram um emprego para cuidar melhor das suas famílias. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, até agora mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas e muitas limparam o nome na praça. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Já são mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. A gente pode até pensar diferente, mas nisto o brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom para você, para sua família, é bom para todo mundo. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Elo, eu quero te ouvir sobre isso também, né? Sobre como, na verdade, houve essa divulgação importante, né? Esses anúncios importantes, apesar dessa escorregada que aconteceu ali. O principal, vamos dizer assim, é que o governo está nesse esforço para conseguir fazer essas ações chegarem nas pessoas, né? A comunicação melhorar. Chegar na classe trabalhadora especialmente, né? Você vê quando ele anunciou aquele programa Acredita, que ele também roubou as manchetes reclamando dos ministros e agora foi anunciar outra coisa importante para a classe trabalhadora e reclamou da convocação. Ele devia focar, né, na mensagem que ele está querendo passar, mas enfim... Eu espero que ele consiga realmente fazer essas mudanças. Eu só tenho uma pontinha de dúvida, que eu não sei o que vocês acham, gostaria de ouvir vocês sobre isso. Se realmente as mudanças na economia serão suficientes para virar o humor, né, político da população brasileira. Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente está vivendo hoje em dia num momento... muito diferente, onde a realidade objetiva nem sempre é percebida da maneira como ela é
por quem vai votar. Ou seja, existe às vezes uma desconexão entre a realidade objetiva e o que as pessoas ficam achando que é a realidade, apesar do bolso delas ter feito alguma diferença. Elas continuam sendo bombardeadas por uma série de mensagens nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp, dizendo que está tudo horrível, que não é nada disso. Então, eu quero crer, né, para ficar aí na nova linha do governo, eu quero crer que essas mudanças na economia realmente serão assimiladas pela população como mudanças reais que fizeram diferença na vida delas e que isso determine como elas vão olhar para a política daqui à frente. É porque tinha aquela frase, né, Chico? A frase daquele marqueteiro do Clinton, é economia estúpido, né? Eu acho que a economia suplanta tudo. Desde que você compre, a carne esteja barata, o feijão barato, o arroz barato, o preço, principalmente esse mundo da inflação, isso é determinante. Agora, óbvio, a sua preocupação é excelente, Eloy, muito pertinente, porque tem uma parte, eu não sei mencionar qual é estatisticamente, que ainda quem vai determinar o voto vai ser o pastor. Quem vai determinar o voto vai ser o debate de costumes, o debate sobre qual igreja é a melhor, quem acredita em Deus, quem não acredita, mamadeira de piroca. Então, essa parte dos costumes, ela continua muito forte no Brasil. Mas se a economia está boa mesmo, se a feira está barata, se o supermercado está barato, se a picanha, a história da picanha e da cerveja for cumprida até o fim do governo, eu acho que é difícil. Se consegue chegar à faixa de 5 mil de isenção, 5 mil reais de salário isento do imposto de renda, é muito forte para não ser levado em conta. Acho que vai ter dificuldades ainda, porque em 2005, 2006, né, quando o Lula deu aquele primeiro arranque e aí partiu para a reeleição, depois elege a Dilma 2 vezes e tal, a economia foi central e decidiu, né? Tanto que a gente teve a crise do mensalão em 2005, o PSDB achava, tá no papo, teve o mensalão, agora em 2006 a gente vai ganhar e o Lula vai perder na urna. E aí o Lula deu a volta com a economia. Então, naquela época não tinha esse debate aqui que o Chico está resumindo e a Ilô também traz a preocupação. Agora tem. Agora, isso vai definir 100% né, dos votos da turma? Você vê o tamanho disso. Eu acho que vai ter um tamanho. Eu acho que a economia já não é sozinha, né, Ilô? A economia estúpido, que até vinha lá dos Estados Unidos e acho que valia para o mundo inteiro, já não vale tanto, nem lá nem cá. Vale em parte, né? Então, se a economia... Bom, se tiver muito ruim a economia, não adianta. Se tiver mais ou menos... fica complicado. Se tiver boa, ainda assim, tem uma parte, né? Acho que é isso que a Heloísa está chamando a atenção. Tem uma parte que vai olhar e falar, mas é mentira. Mas o IBGE está mentindo, mas é inflação. Mas o Lula também faz banheiro unissex, então não importa que a economia está melhor, porque eu não quero. Enfim, é um debate, né? Assim, mas se a dona de casa vai 10 vezes na feira e nas 10 vezes o preço está baixo... Não tem banheiro unissex. Alimentar os filhos que estão chegando da escola, ou que estão precisando, ou que trabalham. Aí não tem banheiro, não tem pastor, não tem nada que leve. E o Chico... É um bom ponto. Negacionismo é uma coisa muito séria, sabe? Muito séria. E está permeando tudo. Agora, é uma campanha bem clássica, né? Eu estava olhando por outro lado. Bom, de um lado, assim, a gente passou o filme Fé no Brasil. Tem esse lado de dialogar com essa religiosidade e tal, né? No nome. No conteúdo, não, porque o conteúdo é a questão da economia. Um pouco não vamos brigar, um acha uma coisa, outro acha outra, mas quando tem comida na mesa está todo mundo feliz, né? Agora, na estética, é bem aquela coisa clássica, né? Assim, não tem uma coisa meio mais ousada, assim. Não, né? O velho anúncio de televisão. Televisão aberta. Eleitoral, assim, foca no mundo das próximas eleições, de alguma forma, mas é velho. Então. É uma linguagem velha. É para TV, não é para rede social. Televisão, sofá, o povo no sofá. O povo que assiste novela, futebol e programa de auditório. E o povo no sofá é mais idoso mesmo, né? Exato, o povo no sofá não tem 22 anos, 25, 30. Esse pessoal não vê televisão mais do jeito que o pessoal mais velho vê. É isso. Então é para atingir esse público da TV aberta, né, Gabi, me parece. Tem outro assunto importante aqui, e aí envolve barraco, gente. Então, atenção. Caso de família. Atenção, gente. Hoje foi dia da ex-mulher do Valdemar Costa Neto ser ouvida num processo de calúnia. O chefe do partido
do Jair Bolsonaro, né? Está processando a Maria Cristina Mendes Caldeira, porque ela fez uma série de declarações contra ele, além de prometer revelar podres. Em 2022, a Maria Cristina foi ouvida numa audiência nos Estados Unidos e aí o presidente do PL acompanhou essa audiência por teleconferência. Heloísa Vilela, inclusive, acompanhou, conversou com a advogada da Maria Cristina e vai relatar tudo pra gente, né? Eu estava aqui ansiosa para te ouvi-lo. Eu fiquei aqui até o último minuto, mas consegui falar com o advogado dela, assim, depois que vocês já estavam começando o programa, eu estava aqui no telefone com ele, tentando entender os detalhes da estratégia que eles estão adotando, porque hoje foi julgado uma moção que ele apresentou pedindo que o caso seja todo jogado no lixo, alegando que o Valdemar da Costa Neto apresentou uma fraude para o tribunal. Ele não contou que ele já foi condenado naquele processo do mensalão, que ele foi condenado por lavagem de dinheiro, que ele tem um processo ao qual ele pode vir a responder a qualquer momento aqui no Brasil, porque ele foi um dos alvos daquele mandato de busca e apreensão, que também bateu na casa do Heleno, né? Que também bateu na casa de outras pessoas acusadas de terem feito parte do movimento golpista, que tinha uma minuta de golpe. Ela, até quando ela estava depondo hoje, a Maria Cristina, ex-mulher dele, ela falou: a minuta, como é que a gente fala isso em inglês? Porque ela queria ressaltar que a minuta de golpe foi escrita dentro do PL, partido que ele dirige. Enfim, então eles apresentaram isso tudo, mas a juíza falou: não, peraí, fraude é muito sério, inclusive se ele fosse considerado alguém que apresentou uma proposta fraudulenta para o tribunal, ele podia ter a ordem de prisão imediatamente. Ela falou: não, isso daí é muito sério, ele é uma figura pública, um político, eu acho que você pode apresentar aqui uma moção para derrubar essas acusações que ele está fazendo, acusa a Maria Cristina de difamação, está pedindo no mínimo $50 mil. Ela falou: você pode apresentar, por que você acha que não é correta, por que é frívola essa ação, e aí sim pedir para ela ser varrida dos tribunais. E esse é o passo que eu acho que talvez Valdemar da Costa Neto tenha dado em falso. Ele abre um leque, assim, já que a Maria Cristina e o advogado dela terão que responder cada uma das acusações que ele está fazendo, eles vão poder usar cada uma delas, como ela disse para mim hoje, meu advogado vai dissecar cada uma e eu vou apresentar os documentos que eu tenho para cada uma delas. Que beleza. Então, por que ela não... Ela disse para mim assim: por que até hoje eu não apresentei várias coisas? Porque eu posso ser acusada de estar difamando ele, mas se eu apresentar isso na justiça, vocês, jornalistas, terão acesso e poderão falar sobre isso abertamente. Entendeu? Entendi. A jogada? Então, ela acha que aí sim ela vai poder fazer várias denúncias de uma maneira mais clara, mais contundente, corroborando de uma maneira melhor tudo que ela diz que ele fez, de dinheiro em offshores, né? De dinheiro... Ela diz que ela traduziu uma conversa dos ministros das Relações Exteriores de Taiwan com ele, na qual o cara dizia: pergunta para ele onde estão os milhões que eu dei para ele antes da campanha. E por aí vai. Outras coisas que ela denuncia, que ela diz que... Então, assim, eu acho curioso, se você olhar a audiência como eu olhei hoje, do começo ao fim, o advogado dela é um dos melhores advogados dessa área na Flórida. A advogada dele se formou há 4 anos. Ela estava perdida em vários momentos do processo. Ela queria apresentar um documento para a juíza sem ter apresentado antes para outra parte, o que é uma coisa absolutamente... assim, que você não pode fazer. Não pode. Você tem que dar o direito da outra parte saber da documentação e aí você apresenta para o juiz. Ou seja, eu achei que ele pegou uma advogada sem muito preparo, porque deve ter imaginado que seria moleza processar a Maria Cristina nos Estados Unidos, porque, gente, ela está vivendo de Uber. Ela dirige carro
de Uber para sobreviver. Ela faz freelancer de qualquer coisa que ela consegue fazer, em turismo, no que for. Uma pessoa que morava no Brasil, que tem uma família de muita grana, mas o pai dela morreu, a herança está toda aí em disputa até hoje. Então, eu acho que ele pensou que ia ser fácil e está se deparando com uma situação que ele não esperava, que pode ser um grande tiro no pé para ele. Muito bem, Elô. Obrigada por hoje, querida. Um beijo para você. A gente vai continuar acompanhando essa situação toda, principalmente no Rio Grande do Sul. A Elô volta em breve para conversar com a gente na nossa programação. Até mais. Ok. Valeu. Falou, pessoal. Até. Falando em Rio Grande do Sul, quero atualizar aqui, né? Subiu para 28 mortes no Rio Grande do Sul, informação do Globo. A gente tem agora, então, 28 pessoas mortas por conta desse estado, né, de calamidade pública, das chuvas, 21 pessoas desaparecidas, 147 cidades atingidas, 14,5 mil pessoas desabrigadas, 67,8 mil moradores afetados e 626 militares que estão empregados nessa operação para fazer toda essa operação, nessa força-tarefa de resgate. A gente vai conversar com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário, que é pré-candidata, inclusive, a prefeita em Porto Alegre. Deputada, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, por estarmos conversando sobre o que acontece aqui no Rio Grande do Sul e com a tarefa que a gente tem de produzir soluções que sejam rápidas, mas não há, né? Agora é tentar salvar vidas, impedir perdas maiores, já temos perdas de vidas humanas e é a maior tragédia ambiental e evento climático que acontece no Rio Grande do Sul. Eu acho que é em toda a história conhecida. Sim. Em Porto Alegre já há uma expectativa nas próximas horas que supere a enchente de 1941, que é onde foi medido aquela que mais fez com que a água adentrasse o centro da cidade. Então já é um momento bastante difícil no Rio Grande do Sul inteiro, no nosso interior e aqui também em Porto Alegre. Deputada, bom, primeiro eu queria me solidarizar, todos nós aqui do ICL, né, nos solidarizar com a situação, a senhora, enfim, todos os moradores, todos os gaúchos. Hoje, o comandante da operação de ajuda ao Rio Grande do Sul, né, o general Hertz, disse que existe uma possibilidade, inclusive, de as enchentes chegarem a Porto Alegre por causa da cheia do Rio Guaíba, né? Teve algumas horas atrás um alerta, a gente trouxe aqui agora há pouco, né, da Defesa Civil nas redes sociais, trazendo a situação de momento. A gente teve o fechamento das comportas também. Como a senhora está em Porto Alegre, eu queria justamente perguntar qual é a situação de momento, e não só em relação às enchentes também, mas de acesso, energia, água, enfim, tudo isso. Ontem eu estive em algumas comunidades, no Rubem Berta e no Morro da Cruz, no Partenon, nessas regiões. Nós já tivemos ontem bastante perdas, de fato, nas comunidades, porque Porto Alegre é uma cidade com dezenas de localidades, de grupos populacionais, vilas, comunidades que estão colocadas também em área de risco, e isso é muito preocupante. Então, também no teto, assim, quando tu vai subindo os morros da cidade, tu tens essa característica que preocupa enormemente. Mas, de fato, hoje pela manhã eu estive nas Ilhas, que é a região da cidade mais atingida, porque a geografia da nossa cidade, na sua conexão com o Estado, faz com que a bacia, o leito dos rios e o próprio Guaíba sejam um estuário. O Guaíba recebe, portanto, afluentes como o Rio Caí, que já produz a mais alta enchente de toda a história de uma cidade vizinha, próxima, que é São Sebastião do Caí, de Montenegro também, de Portão. Então, esses rios já estão cheios desde a sua cabeceira e eles chegam, portanto, a este estuário, que é o Guaíba, trazendo essa água adensada de terra, uma água que vem com terra, de morros que estão deslizando e que chegam aqui. O Rio dos Sinos também, que passa por São Leopoldo, por Canoa, o Gravataí, que vem por uma outra vertente, que também chega a Porto Alegre. Então, são 4 grandes afluentes que chegam à cidade de Porto Alegre e que, ao chegarem no delta do Jacuí e pelas outras vias, eles se aproximam e vão
ocupando primeiro as ilhas. A Ilha da Pintada, a Ilha Grande dos Marinheiros, já estão cobertas de água. Já existem 3 lugares para onde a população foi se tentando convencer a sair. As pessoas têm muita preocupação, e é justo, com os seus pertences, com os seus bichos, com os animais. Elas têm grande dificuldade de sair de casa por conta disso, mas até uma unidade política nesse sentido, de se fazer um convencimento das pessoas de, neste momento, saírem dos lugares que estão alagados, sobretudo a região das ilhas. A gente está vendo aí também várias imagens que vocês estão passando, Deputada, que mostram a precariedade que a gente está vivendo, né? Muitos bichos isolados, muitas pessoas no interior do estado, essa é a característica, e por isso que o governo do estado, também em contato com a presidência da República, buscou o apoio através de aeronaves. Então, o presidente Lula disponibilizou 8 aeronaves, 8 helicópteros, né, do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, enfim, que vieram para o Rio Grande do Sul para fazer o salvamento de pessoas em áreas isoladas. Depois a gente foi se dando conta que existe uma situação gravíssima também em hospitais do interior, porque há hospitais que já estão sem luz, e aí quando acaba a luz, o hospital não tem gerador, como acontece agora em Três Coroas, em Igrejinha, várias cidades que eu estou em contato. As pessoas com menor risco foram retiradas em alguns lugares de botes, do hospital, retiradas de botes, levadas para outros hospitais, mas aquelas que estão num cuidado intensivo, aquelas que não estão estabilizadas, elas precisam muitas vezes saírem de helicóptero desse lugar. E a gente não está conseguindo dar conta aqui no estado, até porque não há possibilidade de levantar voo em alguns lugares. Muito vento, então, né, deputada? É difícil de voar com a chuva intensa, exatamente. Não, eu queria só pedir, aproveitando, a gente mostrou um pouco mais cedo várias imagens do interior, do Vale do Taquari, que está sendo a área mais atingida, mas nos preocupa demais também Porto Alegre, a gente sabe que a senhora está em Porto Alegre. Para quem não é de Porto Alegre, entender aquela imagem que nós mostramos agora há pouco do cais, o rio, aqueles armazéns do cais. Se a gente puder botar aí na tela, por favor, para a nossa equipe. E aí a deputada ajuda aí, olha, deputada, do lado direito o Guaíba, né? Sim. E ali o cais. Explica para a gente. Isso aí são imagens de 3 horas atrás. Agora acho que a água já subiu. Tem risco de tomar ali essa região próxima ao centro de Porto Alegre? Sim, tem sim. O rio, na verdade, o Guaíba, nas outras áreas onde não há muro, ele já adentrou. Na orla, não só na orla que foi a partir da usina do gasômetro na região central, mas o Guaíba já adentrou até os lugares onde o Internacional faz seus treinos, áreas assim de beira de rio, realmente que tem vegetação, que tem areia, já foram adentradas pelo rio. Nessa região, particularmente, que agora o ICL está mostrando, esse lado aqui que vocês estão vendo a água, do lado esquerdo, ao redor dos armazéns e dentro do muro, aqui tem um muro, o chamado Muro da Mauá, que ele é, na verdade, um muro de contenção, que foi feito a partir da Grande Cheia de 1941. E este muro ele tem comportas. Hoje, pela 3ª vez na história, as comportas do muro são fechadas. Então, houve o fechamento das comportas, veja, 3 vezes na história, a 2ª vez em 6 meses, uma em novembro e outra agora. O fechamento dessas comportas tenta fazer com que o Guaíba não adentre o centro da cidade, o mercado público, a prefeitura, os prédios de comércio, de moradia que existem aqui do lado dele, na frente do Guaíba, né? E esse muro faz a separação. Os armazéns já estão alagados, por óbvio. O que tinha ali hoje, ontem, o pessoal já trabalhou para retirada e a água, no entanto, não entra só por cima, ela entra também pelos bueiros, pelo encanamento. E isso faz com que o centro da cidade, espera-se, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul relata que há uma expectativa de que essa enchente, já supere possivelmente 5 metros. A enchente mais alta que o Guaíba teve é de 4,76 metros acima do nível. E agora é possível que suba 5 metros. Então a preocupação é muito grande com as populações em área ribeirinha, como nas ilhas. Volto a dizer que a nossa maior população ribeirinha está nas ilhas, está em Belém Novo, está em regiões
uma região que vai fazendo a volta junto com o Guaíba, e eu creio que é interessante também referir aqui que todo esse trabalho de monitoramento hoje também nos chama atenção para a permanência desses eventos climáticos, né, gente? A gente não tem mais como trabalhar só, é preciso trabalhar não apenas no momento, neste momento vamos salvar as vidas, vamos cuidar das pessoas, mas num segundo momento eu acho que nós temos que, antes da próxima, trabalhar infraestrutura, reconstrução das cidades de forma a proteger as cidades, não dá para somente reconstruir, é reconstruir aquilo que é devastado em condições de maior preservação das vidas humanas e do patrimônio que as pessoas vão construindo, do funcionamento dos serviços. É inadmissível que nós não tenhamos nenhum programa ainda no Brasil de reconstrução das cidades com estes patamares. Canoas, que é uma cidade vizinha a Porto Alegre, tem uma importante secretaria sobre eventos climáticos, que já trabalha com a Defesa Civil, com a população. Eu acho que essa é uma tendência importante no Brasil contemporâneo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ouvindo os meteorologistas dizer que nós temos um rio que atravessa pelo ar o estado do Rio Grande do Sul permanentemente, sobre as nossas cabeças. Então, nós precisamos trabalhar com isso de forma estratégica. Deputada, acabou de começar a coletiva de imprensa em que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está falando. A gente vai colocar aqui as imagens, né? Vai ouvir o governador, na verdade, mas já atualizo informações que acabaram de chegar dessa coletiva. O governador informou que subiu para 29 mortes até o momento em decorrência desses desastres. Vamos acompanhar um pouco da fala dele. Então, inicialmente, começando das regiões que estão em situação de inundação, mas são as menos críticas do estado, a gente tem, então, o Rio Jaguarão, que está tendo resposta ainda às chuvas do início da semana, o final de semana anterior, rios com respostas um pouco mais lentas. Então, a gente tem o Rio Jaguarão atingindo cota de inundação, o rio Ibirapuitã em Alegrete. Sim, a gente tem também problemas em outras localidades do estado, só que características topográficas dessas regiões fazem com que os transtornos, embora muito também ruim para quem está sendo afetado, não tem a mesma dimensão do que a gente vê nessas localidades onde temos características topográficas, morros, né, montanhas. E é isso que vales. Ocorre no oeste do estado e região sul. Aí, a gente indo para a região da Bacia Hidrográfica do Guaíba, a gente tem as maiores cheias já registradas no rio Taquari, no rio Caí, no rio Jacuí. Então, toda essa área aqui, a gente está tendo as maiores cheias já registradas nessas localidades. Sim, a gente tem o Antas Taquari aqui, Isso. A gente tem o Jacuí, né, nessa localidade. Então, o que está vindo de água também pelo Jacuí e pelo Taquari vai vir aqui para a região metropolitana, contribuindo nesses rios. E por isso que a gente vai ver aqui em Porto Alegre e nos municípios da região, né, desde Eldorado, Guaíba, enfim. Deputada, a gente vê que é justamente a explicação que a senhora deu agora há pouquinho, né? Como é que esses rios, ele até citou o mesmo rio que a senhora falou, Caí, né? Depois o Jacuí, Taquari, que vão juntando no Guaíba. E então, certamente, Chico sabe, não sei se o Chico quer fazer uma pergunta mais para a senhora aqui. Minha curiosidade, deputada, a gente falou muito das ações do governo federal, chamamos agora o governo do estado, e eu tenho curiosidade para saber o comportamento do prefeito, do Sebastião Melo, o comportamento da prefeitura. Gastou o que devia gastar na Defesa Civil, se preparou? Como é que tem sido a prefeitura nesse momento grave para a população de Porto Alegre? Então, Chico, eu fiz uma ligação hoje para o prefeito. Eu telefonei para ele, me colocando à disposição, e já falei, inclusive, com o chefe com o secretário nacional de Defesa Civil, para que ajude Porto Alegre. Já estão atuando. A central foi unificada entre a central coordenada pela Defesa Civil Municipal, pela Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Então, há uma central articulada da Defesa Civil. Assistentes sociais estão trabalhando, o trabalho da Defesa Civil é importante, o Exército Nacional também está mobilizado aqui, como está no interior do Rio Grande do Sul, chamado pelo presidente Lula a apoiar o Rio Grande. Eu até vou te dizer uma coisa, eu prefiro, numa hora como esta, não ser aquela pessoa que procura as dificuldades. O tipo de trabalho até que me caracteriza é me colocar à disposição e fazer a minha parte. Amanhã de manhã nós vamos ter uma reunião da bancada gaúcha e, nesta hora, de fato, tudo que for necessário, nós vamos estar buscando contribuir com as nossas cidades.
Então, por mais que existam dificuldades, Porto Alegre, na última semana, viveu uma tragédia que aí sim é uma tragédia anunciada, para a qual existiria uma prevenção mais objetiva, que é a morte de 10 pessoas em uma pousada. Então, a cidade já vive o luto deste momento muito pesado, muito difícil, muito triste. E agora, esse momento com a cheia. No entanto, eu acho que nós ainda estamos num alerta máximo. Tanto a Defesa Civil nos colocou como cidade em alerta máximo, quanto nos diz o seguinte: nós temos uma situação geográfica também que pode dificultar ainda mais a condição de Porto Alegre como estuário dos rios, que é a saída da água, a vazão dela pela Lagoa dos Patos. Se nós tivermos, os meteorologistas, os geógrafos nos ensinam isso, se nós tivermos um vento sul, nós vamos represar essa água e ela vai realmente entrar em grande parte. O que eu fiz hoje também foi conversar com movimentos sociais e também com o presidente da Conab, Edgar Preto, porque o governo federal está fazendo a sua parte também com alimentação, água potável, fazendo chegar aos lugares. E amanhã já começam a funcionar mais cozinhas de comunidade, para aquelas pessoas que estão sem água, tanto em Porto Alegre quanto no interior. O MAB, o Movimento de Atingidos por Barragens, faz um trabalho excepcional, já fez no ano passado no Vale do Taquari e agora está fazendo de novo. Eu prefiro avaliar que os governos, todos eles, precisam, Chico, se atualizar e compor um programa para as mudanças climáticas. Isso é essencial. Eu, inclusive, neste caso, como pré-candidata, na próxima semana eu estou convidando professores, estudiosos, ambientalistas, para pensarmos juntos um programa para a cidade, um programa preventivo, com as comunidades mais atingidas. Tomara já tenhamos passado um momento mais difícil, mas esse tema ambiental, ele compõe a essência do trabalho que eu pretendo oferecer a Porto Alegre, construído com a própria cidade. Eu já não vejo mais esses momentos como eventos climáticos. Eu acho que nós estamos em uma condição climática onde aquilo que acontece ou na Amazônia ou o que acontece aqui mesmo, onde muita destruição aconteceu em Porto Alegre em termos de dimensão ambiental ao longo dos últimos anos. Aqui onde nós vivemos, nós tivemos muitas árvores prejudicadas, muita cobertura vegetal. Porto Alegre já foi a cidade com maior cobertura vegetal entre as metrópoles brasileiras e hoje não é mais. Nós precisamos realmente fazer uma transição energética e para o trato da questão ambiental. Mas eu estou procurando, neste momento, também ir sobrepesando, porque acho que não é a hora da oposição ao prefeito, é a hora de estarmos juntos trabalhando. Perfeito. Muito bem. Eu queria aproveitar e perguntar para a deputada, porque quando a gente teve esse mesmo problema, né, a gente teve 75 mortes em 2023 por conta de todos esses desastres, né, relacionados à falta de políticas públicas relacionadas às chuvas, aos temporais. E aí a gente teve a criação de um plano de contingência, né, deputada? O que aconteceu e por que esse plano de contingência não deu conta? Eu queria que a senhora explicasse um pouco, porque justamente o plano de contingência ele acontece para ter um grupo de trabalho voltado para estudar situações, né, como você prevenir situações desse tipo. No Rio Grande do Sul, eu acredito que nós estávamos até agora em meio ao processo de recuperação. Então, vejo que cidades como Mussum, por exemplo, foram atingidas 3 vezes, algumas foram atingidas 4 vezes. Então, começas a reconstruir e já tens logo que fazer de novo, porque as escolas já foram danificadas, as creches. Eu visitei, por exemplo, na outra oportunidade que nós tivemos lá em loco, para vocês terem ideia, nós não conseguimos ir aos lugares hoje e ontem, porque as estradas nos permitem. Quem está em Caxias do Sul não pode sair de Caxias do Sul, não consegue. Quem está em Gramado, em Canela, está sendo chamado a sair das casas, dos hotéis, mesmo pessoas hospedadas, para irem para abrigos. Nós estamos... Santa Maria, onde o presidente Lula foi, os deputados e deputadas não conseguiram chegar para acompanhar, porque não há acesso para Santa Maria. Da ponte em Candelária, Cachoeira do Sul, as pontes foram muito prejudicadas. Então, diante da magnitude dos eventos climáticos, o plano de contingência talvez não tenha sido suficiente. Eu creio que ele não foi suficiente. Até porque, neste momento, nós estamos com uma área atingida
muito maior. É por isso que eu acredito que nós vamos ter que pensar uma política sistêmica e organizada. Como a gente tem o SUS, como a gente tem o SUAS, como a gente tem sistemas que se interligam em todos os momentos, quando há uma pandemia, como teve, quem melhor deu a resposta foi o SUS, porque é um sistema articulado. Nós precisamos ter um sistema melhor articulado de defesa civil, de emergência, inclusive com voluntários treinados no Brasil, que se dirijam de uma região a outra para apoiar, além da própria presença do Estado. Agora nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul um credenciamento de enfermagem, de médicos que podem ir também aos lugares. Se pede que as pessoas não estejam se deslocando a esses lugares mais atingidos, se não for justamente com um plano de trabalho, mas nós não tivemos nem tempo de colocar em prática um plano de contingência para a prevenção dessa aqui, e nem tivemos um plano de contingência com a complexidade para abordar um fenômeno que é maior que todos nós, porque ninguém segura as águas, ninguém segura quando tempestades ou chuva contínua vêm com tal proporção, a não ser com um plano realmente articulado de forma sistêmica, com muito mais investimentos e com toda a sociedade também participando, além do poder público, o setor privado. Eu, sobretudo, queria dizer aqui para vocês que mais me preocupa são as pessoas que vivem em áreas de risco. Sim. Pessoas que vivem na beira de rio, na beira de arroios, de valões. E, por isso, inclusive, eu apresentei um projeto de lei à Câmara dos Deputados, já no ano passado, e eu pretendo pedir urgência, que é para que se crie um plano de avaliação, de diagnóstico e atendimento de reconstrução das matas ciliares e avaliação da condição de pessoas e empreendimentos existirem na margem dos rios. O Leonardo Boff, esses tempos, disse aqui no Rio Grande do Sul para a gente, todo rio tem 2 leitos, aquele que ele corre e aquele que ele se espraia, que se alarga em momentos como esse. Nós é que estamos no lugar errado. Eu acho que realmente nós temos que começar a pensar sobre isso. Muito bem. Eu acho fundamental, Gabi, só para a gente já vai encerrar, mas essa informação que a deputada traz, o Guaíba, para escoar, ele tem que passar pela lagoa, né? E a lagoa tem a ligação com o mar. Se pega o vento sul, quer dizer, a maré, o vento, não deixa o rio ir para o mar. E aí você tem a enchente vindo de um lado e o mar segurando, o vento, a maré segurando do outro. Isso pode complicar ainda mais a situação, né? Foi a explicação que ela trouxe aí para a gente também, Gabi. Muito bom. Deputada, obrigada por todas as explicações. Foi muito bom para a gente entender, claro, o panorama, mas a gente espera que a situação, né, que não se torne ainda mais grave, porque a gente tem previsão de chuva para os próximos dias, então acaba sendo motivo de muita preocupação para a gente aqui também. Obrigada e até uma próxima, Boa deputada. sorte para todas e todos aí. Boa noite, Gente, obrigado. eu que agradeço. Boa noite. Até mais, deputada. Vamos todos juntos, força para o Rio Grande, para o nosso dúvida. Brasil. E obrigada ao presidente Lula, que esteve aqui com a gente hoje. Mesmo a gente não chegando lá, também foi muito importante para o nosso trabalho no Rio Grande do Sul e para todo o povo gaúcho. Um forte abraço. Abraço. Também, deputada. A gente continua acompanhando toda a história. Amanhã, claro, né, toda a nossa programação a gente vai trazer atualizações a respeito disso. E, bom, noticiário, claro, né, pesado nessa volta do feriado do 1º de maio. E um mistério, né? Você falamos de governo federal, falamos de prefeitura, falamos de políticos de qualquer partido que estão tentando ajudar. E um mistério que corre a internet brasileira agora, que é onde está o senador Mourão. Mourão. Senador pelo Rio Grande do Sul, deve estar na sua casa em Copacabana, não sei, porque ele não mora lá no Rio Grande. Ou em Brasília, né? Fala tanto sobre Faz tantos falta, assuntos, né? Nessa hora, políticos empenhados e junto ao povo. É isso. É isso. Gente, vamos falar sobre a nossa próxima aula, né? A gente tem um investidor mestre já nos últimos anos aqui do ICL, que ajudou mais de 50 mil alunos a investir com sabedoria, né? Que é isso que é importante. E agora o programa foi atualizado. A gente tem a aula de lançamento que vai acontecer do Investidor Mestre 2.0. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, que vai acontecer no dia 9 de maio, às 8 horas da noite. Portanto, na quinta-feira que vem, né?
Vamos ouvir quem sabe do assunto, né? Do investimento, de investimentos. Vamos ouvir o Edu falando a respeito disso. Fala aí, Edu. É balela, papo furado, historinha. Esses gurus que querem te ensinar como ganhar dinheiro fácil, usando sistemas de day trade e etc. Esses caras, pode fazer uma pesquisa na internet. Esses caras nunca trabalharam em banco, nunca trabalharam em corretora, nunca ganharam dinheiro para eles. O dinheiro que eles ganham é vendendo curso. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e vi tudo que funciona, mas principalmente vi tudo que não funciona. Por isso eu posso garantir que o que esses caras estão te ensinando é balela. Mas eu vou te dar uma aula gratuita e aberta no dia 9 de maio que se chama Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Não é milagre porque milagre não existe, mas é conhecimento, é técnica que você pode aprender, independente do quanto você já saiba sobre essa questão de investimentos e mercados. Vamos participar? Dia 9 de maio, quinta-feira. Para se inscrever é só clicar no botão que está aqui embaixo e rapidamente você já vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Um abraço e até lá. Muito bem, para você que está se perguntando o que você vai aprender no Investidor Mestre 2.0, são lições sobre como construir um portfólio seguro e rentável, as maiores armadilhas dos investimentos, essa daí é importante, quero muito assistir, estratégias comprovadas para diversos mercados, insights sobre a economia global e seu impacto nos investimentos e técnicas para gerir riscos e melhorar rendimentos. Então, não perde essa oportunidade, gente. É o Investidor Mestre repaginado, é o 2.0. Você pode se inscrever no icln2.com.br para assistir essa aula, que vai ser na quinta-feira que vem, às 8 horas da noite. Então, dia 9 de maio, anota aí na sua agenda. Aí. Vamos nessa então, pessoal? Por favor. Dia hoje... muito. Dia hoje bastante pesado, mas a gente vai voltar amanhã. Sexta-feira, né? Hoje já é quase sexta-feira, dia 2 de maio. Amanhã a gente traz informações novas a respeito disso e de todo o nosso noticiário do Brasil e do mundo a partir das 7 horas da manhã, já com o Leandro Demore no Desperta e no ICL Notícias, primeira edição. Ele que está lá no Rio Grande do Sul, né? Então vai atualizar diretamente do Rio Grande do Sul, às 7 horas, notícias. Até por isso, hoje, inclusive, ele teve dificuldades técnicas. A internet não funciona em vários pontos. Diversos pontos do Rio Grande do Sul com problema de conexão também. A gente viu a própria deputada Maria do Rosário também, teve alguma dificuldade. Para conversar com a jornalista também, que eu conversei hoje à tarde, a Marcela Donini, também foi difícil. As chuvas estão atrapalhando bastante. Olha, acabaram de nos avisar aqui que não teremos o Demore amanhã, que ele não consegue entrar da região. Ele está numa região no interior do Rio Grande do Sul e não consegue entrar. César Calejão, hein? César Calejão ao vivo, ao Desperta, mas com as notícias também do Rio Grande do Sul. Isso. A partir das 7 horas da manhã, então, amanhã Desperta com César Calejão. Obrigada. Até amanhã. A gente espera no mesmo horário de sempre, às 6 horas. Tchau, tchau. Valeu. Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!